o Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Governador Eumano de Freitas anuncia mais 4 secretários. O diálogo com o PDT atrasa novos integrantes aí do primeiro escalão. A informação chega com Carlos Alberto. O governador eleito Eumano de Freitas anunciou na noite dessa terça-feira mais 4 integrantes do primeiro escalão do novo governo. Ao todo, foram escolhidos 11 nomes. Faltam ser definidos os titulares de outros 16 cargos do primeiro escalão, entre secretarias e assessorias especiais. As dificuldades nas discussões com o PDT atrasaram mais uma vez a definição das secretarias consideradas estratégicas. O PDT, que colocou sobre a mesa o nome de Dilvan Alencar para a Secretaria de Educação, viu frustrados os planos para garantir a convocação do primeiro suplente à Câmara Federal, Leônidas Cristino. A secretária de Educação, Eliana Estrela, recebeu o convite e aceitou permanecer no cargo. A pasta da Juventude será ocupada pela comunicadora popular e artesã Adelita Monteiro, que é filiada ao PSOL. Eliana decidiu, nas eleições de 2022, declinar a disputar ao Senado e oficializou o apoio às candidaturas de Eumano ao governo e de Camilo ao Senado. Com a ida de Fernanda Pacobaíba para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, a Secretaria da Fazenda do Estado ficará sob o comando do atual secretário executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais, Fabrício Gomes. Fabrício é doutor e mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Eumano anunciou como nova secretária do Planejamento e Gestão a secretária executiva de Planejamento e Gestão da Secretaria da Fazenda, Sandra Machado. Sandra é mestre em administração e especialista em contabilidade e controle pela Unifor e graduada em ciências contábeis pela UFC e em psicologia pelo Centro Universitário Farias Brito. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olá, bom dia novamente. Olha, a gente percebe claramente aí o seguinte, que essa montagem da equipe, né, de secretários do governador eleito Eumano de Freitas, ela está demorando muito mais do que o previsto, muito mais até, quem sabe, do que ele próprio imaginava que seria. Claramente esses 11 nomes aí são nomes, eu diria, mais técnicos, nomes que de certo modo demandaram uma negociação, mas não tão complexa. Pelo menos ele já conseguiu montar aí a base daquelas 3 secretarias que eu diria que tem um impacto muito forte sobre a vida dos cearenses. Aí eu estou falando no caso da Secretaria de Fazenda, estou falando no caso da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, e agora vem essa parte que está sendo demorada, porque olha, são 11 nomes, mas nós estamos aí o quê? Pouco menos da metade ainda do secretariado, que está sendo soltado a conta-gotas. E o que está realmente pegando, como se diz, nessa dificuldade, dessa montagem, desse xadrez político que ele precisa jogar para poder formar a sua equipe? É exatamente a questão do componente político. Porque a questão técnica até dá para se resolver fácil, o componente político, esse é que é delicado. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Eumano, ele contou com a participação de 9 partidos na sua coligação. Contou, inclusive, com outros partidos que deram uma declaração de apoio, não diretamente na coligação, mas de forma informal, como foi o caso do PSDB, com o primeiro suplente de senador de Tasso Gereissati, o Chiquinho Feitosa. Gerou, inclusive, um embate interno dentro do PSDB por esse apoio. O PSDB ficou dividido. Então, assim, é essa parte política que está realmente dificultando. E aí você percebe claramente o quanto os bastidores devem estar fervendo. Não se pode esquecer ainda o próprio PDT,
que é o partido, na realidade, que vinha nesse período todo aí aliado ao PT, no entanto, rachou. Então tem essa dificuldade, tem toda essa necessidade de se trabalhar esses nomes. Olha só, a gente não pode esquecer o seguinte, que ainda tem nomes aí para saírem, conversas com Zezinho Albuquerque, que é o presidente do PP, um nome que apoiou de primeira hora é o Mano de Freitas. Tem ainda conversas com Eunício Oliveira, que é o presidente do MDB. Falta ainda conversas, pelo menos colocar, não é que faltam conversas, faltam afinar esses debates, essas conversas com Chiquinho Feitosa, que é hoje ainda integrante do PSDB, e claro, falta o próprio PDT. O que está aí no caso? O PDT, pelo menos a expectativa é de que 3 secretários ou 3 nomes do PDT tenham espaço na equipe do futuro governo Eumano de Freitas. E olha, essa questão da presença do PDT é algo que o Eumano vem trabalhando com afinco, porque inclusive, além de ele querer ter o PDT como aliado, ele precisa trabalhar também a retirada, por exemplo, a possível nomeação de deputados estaduais, para ele promover exatamente a convocação de suplentes que são aliados, que não foram eleitos, mas que precisam ou que devem ter espaço junto da gestão, seja na Assembleia Legislativa, cumprindo o mandato e dando apoio ao Eumano, seja diretamente com alguma vaga no primeiro escalão do secretário de Eumano de Freitas. O fato é, esses nomes, esse trabalho, essas articulações que vêm sendo feitos, têm levado uma movimentação intensa ao gabinete improvisado aí do Eumano, que ele está atendendo, inclusive, no gabinete do senador eleito Camilo Santana. Então você imagina o que tem sido o desfile de políticos, de lideranças partidárias, e tentando conversas, tentando fechar, sinalizar nomes para esta questão da formação do secretariado. E um detalhe, é bom que se diga, a gente já viu, por exemplo, que no caso do PSOL, a Adelita Monteiro, ela vai ocupar a Secretaria de Juventude. Atualmente, na atual estrutura do organograma do governo do estado, a juventude ela está junto com o esporte. Tanto é que o nome é SEJUV, Secretaria de Esporte e Juventude. A gente já viu claramente o seguinte, que o governador Eumano, ele faz aí uma divisão. Ele vai estar criando uma secretaria específica para a juventude e outra para o esporte. Falta definir ainda quem vai ocupar essa vaga do esporte. Já se falou na vice-governadora Jade Romero, já se falou também no deputado Salmito, mas para além disso, tem outras divisões nesta proposta, inclusive de reforma administrativa, que pode chegar à Assembleia Legislativa, provavelmente hoje ainda, ou para votação amanhã. A votação com certeza será amanhã. Por que isso? Porque a Assembleia já está convocada extraordinariamente, mas a mensagem ainda não chegou à casa aqui para ser analisada pelos deputados. Exatamente porque o governador ainda está trabalhando esta divisão, esta reforma administrativa e como é que vão ficar esses nomes e principalmente a composição, o organograma da composição, né, vamos dizer assim, do novo secretariado. Essa reforma administrativa, aliás, Eumano já tinha dito o seguinte, ele pretendia seguir algo muito parecido com o que está sendo feito pela equipe do futuro presidente Lula. Então, assim, já se imagina inicialmente que seriam pelo menos 23 secretarias. Pode até que seja um pouco, pode até ser que seja um pouco mais do que isso. Mas o fato é, as expectativas continuam em alta, os partidos continuam negociando, o governador Eumano continua tentando, inclusive, driblar as dificuldades nesta relação que existe com o PDT. Aí é que mora exatamente a dificuldade, essa lentidão, o esforço que se tem de se formar uma equipe e que principalmente essa equipe, a partir do 1º de janeiro, ela esteja completamente afinada com os partidos que deram sustentação, que deram apoio ao Eumano nesta sua caminhada vitoriosa ao governo do estado. Marcos. Verdade, jornalista Beto Almeida, tem que ser com cautela, né, com calma,
porque esse pessoal vai comandar o nosso estado durante os próximos 4 anos, né? E a gente vê a correria porque não tem tempo, faltam apenas 4 dias para começar um novo governo, né, Beto Almeida? E aí, além disso, Marcos, você disse bem, faltam 4 dias, mas olha só, em tese, o nosso espaço aqui para a Assembleia está reduzido, porque amanhã já é quinta-feira. Então, é claro que na Assembleia Legislativa isso vai ser votado muito rápido, mas ainda assim, primeiro tem que montar essa equipe, ver principalmente esses acordos partidários e aí sim, finalmente, fazer o organograma dessa reforma administrativa para poder encaminhar para a Assembleia Legislativa. Aí faz-se a convocação dos parlamentares, dos deputados estaduais da atual legislatura, são eles que vão votar esse novo organograma do que vai ser o governo do estado a partir do ano que vem, de 1º de janeiro. É claro que a gente diz que faltam 4 dias, mas o tempo é mais curto ainda. Imagina então, vamos trabalhar aqui com no máximo até sexta-feira para se concluir toda essa questão do secretariado e principalmente do organograma administrativo que o Estado vai ter. E aí sim, se parte para a posse, né, que vai ser aqui muito cedo, como a gente já falou, na Assembleia Legislativa, 7h30 da manhã, logo em seguida vai ter o Eumano dará a posse do seu secretariado, depois tem a transmissão de cargo no Palácio da Abolição e a partir daí é ir para Brasília, para onde todos irão para a posse do presidente Lula, programada para a tarde do domingo, 1º de janeiro. Quer dizer, você observa claramente que nós temos hoje um calendário bem apertadinho e que não pode ser alterado. Então, imagine a pressão que existe em torno do governador eleito Eumano de Freitas e principalmente nessa montagem de sua equipe. Então, poderão vir ainda algumas surpresas? Com certeza. Nós temos ainda aí muitos cargos do primeiro escalão a serem preenchidos. Esses que até agora a gente observa claramente que é uma equipe dos 11 que já foram nomeados, eu posso dizer que é uma equipe de continuidade, principalmente o Eumano está resgatando, sabe, que o pessoal que estava lá no 2º escalão, os secretários executivos, técnicos, gente que já conhece a estrutura do governo do estado, que sabe como a máquina funciona. Então, nesse sentido, é algo também que eu considero positivo. É claro que uma vez que esse povo, esses titulares agora que assumem, que estavam no 2º escalão, vão ter um novo componente. Eles não vão ter apenas o conhecimento técnico, eles vão ter é necessário principalmente o traquejo político, porque afinal de contas eles estão numa gestão pública e principalmente agora eles ganham o holofote, não são mais técnicos que vão ficar apenas ali na 2ª divisão, como se diz, trabalhando e tocando a máquina, eles vão ter visibilidade e principalmente ter um discurso político que é necessário a um secretário de Estado.